Babilônia, uma das mais famosas cidades da Bíblia. Um império que dominou o mundo antigo como centro de comércio, de poder militar, de cultura e religião. Babilônia, o símbolo de riqueza e de opulência, mistério e conspiração, decadência e corrupção. A cidade imperial de Hammurabi e de Nabucodonosor, seu maior rei. Porém, em seu ápice, Babilônia subitamente desmorona numa única noite por decreto do próprio Deus. Mesopotâmia significa a terra entre os rios Tigre e o Eufrates. Hoje, muito da antiga Mesopotâmia se encontra nas fronteiras do Iraque moderno. A Mesopotâmia é conhecida como o berço da civilização. Algumas de suas cidades datam do começo do registro da história. Possivelmente a mais famosa seja a Babilônia. Localizada nas margens do Eufrates, a cerca de 100 quilômetros ao sul de Bagdá, a Babilônia teve uma longa e fascinante história. A Babilônia simboliza uma ideia, uma filosofia, uma forma de pensamento oposto a Deus. Tal ideologia, baseada no raciocínio humano, no orgulho e na arrogância dos homens, com frequência expressa como um materialismo autoindulgente que ainda está presente entre nós. Tal atitude fez com que Deus interviesse nos negócios da antiga Babilônia. Nossa história começa muito antes que houvesse uma cidade chamada Babilônia. Ela começa com um grupo de viajantes que chegou à planície queimada pelo sol ao sul da Mesopotâmia há mais de 2000 anos antes do nascimento de Jesus. A Bíblia nos conta que esses viajantes eram descendentes do patriarca Noé e de sua família. Deus queria que os filhos de Noé se espalhassem e povoassem a terra. Ao invés disso, desafiadoramente resolveram se unir sob sua própria autoridade. De acordo com o historiador do século I, Flávio Josephus, o líder dessa gente era Nimrod, o bisneto de Noé. A Bíblia nos conta que Nimrod era um poderoso guerreiro na terra. Sob sua liderança, o povo começou a construir uma grande torre. Nimrod queria criar um embevecimento, um encantamento. Ele queria construir um império. Para construir uma torre que chegaria aos céus. Isso não lhe soa familiar? Seria a tentativa antiga da humanidade de atingir o espiritual através do físico. Os artistas ofereceram suas impressões de como essa torre, a famosa Torre de Babel, poderia ter sido. Algumas delas bastante rebuscadas. Provavelmente não passava de um simples monte de tijolos e de terra, não muito diferente das torres mais recentes de templos chamadas ziggurats. Os ziggurats são quadrados na base, com lados inclinados em degraus chegando em cima de um relicário. A Bíblia nos diz que Deus permitiu que os construtores trabalhassem na torre por uns tempos. Depois ele interveio. Num ato súbito, Deus confundiu a linguagem do povo. Um balbucio de vozes surgiu nos andaimes. De repente, os encarregados e construtores não podiam mais se comunicar. O pânico reinava. A Torre de Babel foi a primeira intervenção de Deus na história da Babilônia. E não seria a última. Mais de 2 séculos se passaram. Então encontramos a Babilônia reemergindo no cenário mundial, dessa vez com os amoritas. Eles criaram uma dinastia por volta de 2000 anos antes de Cristo. Os historiadores a chamam do Velho Império Babilônico. O mais famoso rei desse império foi um dirigente chamado Hammurabi. Hammurabi seja talvez mais conhecido por seu conjunto de leis que foram preservadas até hoje. O famoso Código de Hammurabi, um dos primeiros sistemas legais estruturados da história. As leis estão inscritas num pilar negro de diorito polido com mais de 2 metros de altura. Ele está cercado por um baixo relevo apresentando Hammurabi de pé diante da deusa do sol Shamash, deusa da justiça. O pilar possui mais de 4.000 linhas de escrita cuneiforme na língua acadiana, contendo 300 disposições legais. Embora o código invoque punições graves, ele trouxe ordem e legalidade a uma terra onde o crime e a desordem há muito reinavam. A punição era veloz e certeira. Sob o domínio de Hammurabi, Babilônia conseguiu a supremacia militar na Mesopotâmia. Ele construiu um império de poder inigualável.
Se estendia desde o Golfo Pérsico até os confins superiores do rio Tigre. A Babilônia se tornou um centro literário e cultural de destaque, a capital intelectual da Mesopotâmia. A civilização babilônica era altamente avançada. Textos matemáticos e astronômicos revelam que os antigos babilônicos criaram a hora de 60 minutos e o círculo de 360 graus. Hammurabi aumentou o reinado babilônico não apenas por conquistas, mas também através do comércio. A sedução da troca e do comércio, unida à religião, como iremos ver, sempre foi a chave para o sucesso e a dominância do sistema babilônico.